Eu quero, com a graça de Deus, repartir com vocês uma palavra que para mim é mais do que especial. Hoje nós não trabalharemos com um sermão expositivo. É um sermão temático, onde nós vamos falar sobre um dos pilares da Reforma Protestante. Tendo em vista que na última quinta-feira, dia 31 de outubro, nós comemoramos aí, quantos anos? 507 anos da Reforma. E hoje nós falaremos de um pilar da Reforma chamado Sola Scriptura, que traduzindo por português é somente a Escritura, somente a Palavra de Deus. Portanto, desde já, convido você, por gentileza, a abrir a sua Bíblia, ligar a sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, a partir do verso 16. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Assim diz a palavra de Deus: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Apenas até aí. Feche os seus olhos por um instante. Pai, nós louvamos o Teu santo nome nesta noite, Pai. Reconhecendo Tua infinita bondade, reconhecendo que a Bíblia é a revelação do Senhor para as nossas vidas. E tudo aquilo que o Senhor quer que saibamos, o Senhor nos revelou no texto sagrado, Pai. Sabemos que a Bíblia é um livro que nos fala sobre Cristo, o Messias, o Teu Filho, Pai. E te pedimos que nesta noite o nosso coração esteja totalmente rendido à presença de Jesus. Que o nosso coração esteja aberto, receptível diante da Tua palavra, que é a verdade que nós tanto carecemos. A verdade que nos salva, a verdade que nos transforma, a verdade que nos confronta e que por muitas vezes nos consola, Pai. Te pedimos, Deus, fale ao nosso coração nessa noite. Que o Teu Espírito venha conduzir as nossas vidas mais uma vez, para que possamos ser edificados, que possamos crescer de fé em fé na Sua presença, Pai. Nós estamos aqui porque nós dependemos de Ti para todas as coisas. Portanto, nós abrimos o coração para receber aquilo que o Senhor separou para nós nessa noite. Que a Tua graça permaneça sobre as nossas vidas. É o que te pedimos para a Tua glória. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Sola Escritura. Para a gente falar sobre somente a Escritura, é necessário a gente voltar um pouco na história, entendendo que a história da igreja, ela acaba sendo dividida em grandes blocos. Bom, precisamos primeiro retomar lá no primeiro século. E o primeiro século é um período onde conhecemos como o período da igreja apostólica. O período neotestamentário, onde decorreu ali todo o Novo Testamento. Então é no primeiro século onde Jesus, ele envia o Espírito Santo à igreja. E ali Cristo, ele comissiona a sua igreja a pregar o Evangelho e fazer discípulos de todas as nações. Primeiro século, período apostólico. Avançando na história, nós temos um bloco que vai do século 2 ao século 4. E esse bloco nós conhecemos na história como o período dos pais da igreja. Ou, se você gosta de filosofia, é o período da patrística. E a pergunta é: quem foram os pais da igreja? Eles foram líderes notáveis, que tiveram um contato próximo com os apóstolos de Cristo, ou com os discípulos dos apóstolos de Cristo. Portanto, os pais da igreja são sucessores naturais dos apóstolos de Jesus.
E nós certamente podemos destacar alguns nomes como Justino Marte, que foi um dos primeiros apologetas daquela época a defender a fé cristã. Nós temos também Atanásio, que defendeu naquele tempo a divindade da pessoa de Jesus contra uma heresia daquele contexto chamada arianismo. Podemos também citar a pessoa de Orígenes, que foi um dos primeiros homens a comentar o livro bíblico de Cânticos. Temos também o trio capadócio, que é Basílio de Cesareia, Gregório de Nissa e Gregório de Nazianzo, que foram defensores da divindade do Espírito Santo de Deus. E também não poderíamos deixar de citar Agostinho de Hipona, que depois de Paulo, talvez seja um dos maiores pensadores da igreja. Ele foi autor de livros como Cidade de Deus e Confissões. Enfim, esses líderes tiveram a incumbência de proteger e preservar a fé cristã no seu nascedouro. E eles desenvolveram importantíssimas doutrinas teológicas que ainda servem de base para a igreja nos dias de hoje. Doutrinas importantes como a doutrina da Santíssima Trindade, doutrina da autoridade da palavra de Deus, doutrinas sobre eclesiologia, missiologia e por aí vai. E esses homens também resistiram bravamente contra as heresias da época. Então, em defesa da fé, desenvolveram forte apologética para resguardar princípios e valores da fé cristã. Bom, ainda dentro desse período, do século II ao século IV, vale fazer uma observação, porque esse tempo também ele foi marcado por muitas e muitas perseguições. Naquele contexto, muitos dos nossos irmãos foram perseguidos, foram torturados, foram assassinados com requintes de crueldade, muito sangue foi derramado. E é nesse contexto que surge uma frase de um dos pais apostólicos chamado Tertuliano, o qual disse que o sangue dos mártires é a semente da igreja. Em outras palavras, quanto mais a igreja é perseguida, mais ela cresce, mais ela floresce, mais ela se espalha, mais ela avança, porque nada para a igreja de Jesus. Vale também ressaltar que foi no fim da era dos pais da igreja que nós tivemos o fechamento do cânon do Novo Testamento e também a conclusão do credo apostólico, que expressa as crenças centrais do cristianismo. E aí então, no fim do quarto século, depois que Constantino assinou o Edito de Milão, a igreja parou de ser perseguida. E aí você pensa assim, bom, se a igreja continuava crescendo debaixo de perseguição, agora que parou, então ela cresceu demais. Bom, infelizmente, olhando a história, não foi exatamente isso que aconteceu, porque ainda no fim do quarto século, depois que o imperador Teodósio assumiu o império, houve um evento que mudou totalmente o rumo da igreja. E o que aconteceu naquela época? A igreja se uniu ao Estado. Daí então, o cristianismo se tornou a religião oficial do império, se tornou a igreja imperial. Então, antes, se os irmãos faziam cultos em lugares escondidos, em cavernas, agora, com a união com o Estado, eles começaram a construir as suas basílicas, os seus prédios, os seus templos. Se antes a igreja era constituída apenas de pessoas simples, agora a elite havia infiltrado na igreja. Então a igreja começou a imitar os costumes do Estado e do império. E foi ali que a igreja perdeu a sua essência. Ela se desviou do seu propósito original. A igreja se corrompeu moralmente, doutrinariamente e teologicamente. E aí entendemos que, em termos espirituais, era melhor uma igreja fiel sendo perseguida do que uma igreja infiel sendo corrompida. Bom, avançando na história, chegando ali naquele bloco do século V ao século XV, nós temos a Idade Média, ou conhecido como o período das trevas. E nesse período era como se a igreja verdadeira estivesse em coma, enferma, em profundo sono. Eu digo isso porque a Idade Média começa com a queda do Império Romano no Ocidente. No entanto, apesar do Império ter caído no Ocidente, a igreja, amante do poder político, não tinha caído.
E foi nessa época que surgiu a instituição do papado. E o primeiro nessa linhagem foi o Papa Leão I, que assumiu uma espécie de papel jurídico e institucional sobre a igreja naquele contexto. Então, num período de 10 séculos, a igreja se expandiu, a igreja enriqueceu, ganhou destaque, notoriedade. Só que essa igreja que crescia não era a igreja de Deus. Essa igreja que crescia era a igreja dos homens, a igreja institucionalizada, uma igreja fria, insensível, corrupta, centrada no poder, refém dos conchavos políticos. E esse período de 10 séculos foi um triste período das cruzadas, período sanguinário, período das indulgências, período das inquisições. Mas apesar de tudo isso, ao longo da Idade Média, Deus sempre guardou para si o seu remanescente fiel, aqueles que não se venderam por causa do poder. E caminhando para o fim da Idade Média, principalmente no período ali do Renascimento, Deus começa a levantar o que conhecemos como pré-reformadores, também chamados de estrela da manhã da Reforma Protestante. Então ali Deus levanta os seus fiéis, também para anunciar a verdade. Temos, por exemplo, no século XII, Pedro Valdo, que deu início ao movimento dos valdenses, e ele pregava contra o purgatório, e foi condenado por isso. Temos também no século XIV, John Wycliffe, que traduziu a Bíblia do latim para o inglês e entregou a Bíblia nas mãos do povo. Entre o século XIV e XV, nós temos um homem chamado John Huss, e ele defendeu naquela época que o cabeça da igreja é Cristo e não o Papa. E ele foi condenado à fogueira por causa disso. Temos ali também Jerônimo Savonarola, no século XV, grande pregador italiano, que condenava a imoralidade presente na igreja. E por causa disso ele foi enforcado como herege. Bom, avançando para o século XVI, surge no cenário ali da Alemanha um monge agostiniano chamado Martinho Lutero. E na vida dele foi ali o estupim da Reforma Protestante, porque Martinho Lutero ficou indignado com muitos erros por parte da igreja. Ele fez uma leitura do cenário e foi tomado de indignação santa. Ficou indignado com as indulgências, com as superstições, com os purgatórios, com as vendas de relíquias supostamente milagrosas e peregrinações sacrificiais. Ficou indignado ao ver líderes da igreja envolvidos com imoralidade sexual. Ficou indignado com a tirania do papado. Indignado com uma igreja totalmente clerical, que se colocava numa posição exclusiva de mediação entre Deus e a humanidade. Então, meus irmãos, a missão de Martinho Lutero não era nada fácil, porque ele estava se levantando para combater uma tradição que já durava aproximadamente 1000 anos. Aí você pensa assim, pastor, mas será que o povo não lia a Bíblia? Estava sendo enganado? Por que eles não abriam a palavra de Deus para poder ter acesso, para conhecer a verdade? Meus irmãos, naquele contexto, a Bíblia não era acessível às pessoas simples, porque havia na época um entendimento de que somente o Papa poderia interpretar as Escrituras de maneira correta. Bom, a história diz que Lutero se dedicou aos estudos, se formou doutor em teologia e, consequentemente, ao ter um contato direto com a palavra de Deus, os seus olhos espirituais foram abertos. E numa determinada noite, Martinho Lutero, à luz de velas, se encontrou com o texto de Romanos capítulo 1, versículo 17, que diz que o justo viverá pela fé. Esse texto bíblico atravessou o coração de Martinho Lutero, e ele passou a refletir, dizendo, peraí, o ser humano não é perdoado dos seus pecados ou justificado pelas indulgências. O ser humano não é justificado por obras de caridade. Ele não é perdoado por um documento que o Papa assina, mas somente pela fé em Jesus. Então ele entendeu isso por meio da palavra. E aqui reconhecemos que antes de Lutero promover a reforma, ele primeiro precisou ser reformado pela palavra de Deus. E daí então, no dia 31 de outubro de 1517, Lutero afixa as suas 95 teses nas portas da Catedral de Wittenberg, na Alemanha. E assim como eu disse de manhã, as portas da catedral naquele contexto era uma espécie de jornal para a sociedade.
Se você quisesse publicar os últimos acontecimentos, você tinha que colocar ali um papel nas portas da catedral. Aquilo era o YouTube da época, era o jornal daquele tempo, era o Instagram, onde todo mundo ia tomar conhecimento. E como Johannes Gutenberg já tinha inventado a imprensa, as cópias das teses de Martinho Lutero se espalharam por toda a Europa, causando assim um grande impacto. E daí então, em 1521, na Dieta de Worms, Lutero foi convocado pelo imperador Carlos V para se retratar e renunciar às suas teses. Só que Martinho Lutero disse o seguinte: não posso me retratar, porque a minha consciência está presa à palavra de Deus. Eu não posso negar o que eu escrevi. A minha consciência está cativa à verdade do texto bíblico. E nesse contexto, Martinho Lutero não foi o único reformador. Enquanto Lutero reformava no contexto alemão, nós temos também em Zurique, na Suíça, um homem chamado Ulrico Zwinglio. Temos também João Calvino, que apesar de ter nascido na França, promoveu a reforma em Genebra, também na Suíça. E Calvino foi um reformador com uma das mentes mais brilhantes da sua época. E há um entendimento que ele foi um dos primeiros a escrever um livro de teologia sistemática, o que hoje conhecemos como as Institutas da Religião, ou as Institutas de Calvino. Tivemos também outros reformadores, como John Knox na Escócia, Henrique VIII na Inglaterra, por meio do qual iniciou-se o processo da reforma anglicana, Jaco Arminio, que é o meu queridinho, lá no contexto holandês, enfim. A reforma protestante trouxe muitos impactos para a humanidade, entre eles a diminuição do poder da igreja sobre o Estado. A Bíblia foi traduzida para muitos idiomas e se tornou acessível às pessoas daquele tempo. E até a educação pública foi instituída para todas as pessoas. São heranças que nós carregamos da reforma protestante. E o melhor de tudo, dentro daquele cenário envolvendo indulgências, purgatórios, superstições, os reformadores se levantaram e proclamaram o que conhecemos como os 5 solas da reforma protestante: sola gratia, sola fide, sola scriptura, solus Christus e soli Deo gloria, que traduzindo por português, somente a graça, somente a fé, somente a escritura, somente Cristo e toda a glória somente a Deus. Portanto, nessa noite nós vamos nos ater no pilar da sola scriptura. E o que seria a sola scriptura? Isso significa que somente a escritura deve ser o critério máximo para a vida do cristão. Ou seja, somente a Bíblia é a autoridade máxima sobre as nossas vidas. Ela é a nossa única regra de fé e prática. Dizemos isso porque no período que antecedeu a reforma, havia um falso ensino de que o cristão deveria caminhar debaixo de 2 autoridades. Uma era a autoridade bíblica e a outra era a autoridade da tradição da igreja vigente na época. Inclusive, naquele contexto, a Bíblia era interpretada pelas lentes da tradição religiosa. Só que os reformadores se levantaram e disseram não a isso, porque não é a tradição que interpreta a Bíblia, mas a Bíblia que interpreta a tradição e inclusive julga se a tradição está certa ou não. Portanto, a palavra de Deus é a nossa única fonte de autoridade, e é através dela que nós avaliamos todas as outras coisas. Portanto, é isso que nós chamamos de sola scriptura. Bom, a palavra Bíblia é uma apropriação que a língua portuguesa fez de um substantivo grego chamado biblion, que pode significar um documento escrito, um conjunto de livros ou até mesmo um pergaminho. Sabemos que a Bíblia é formada por 66 livros, dividida em 2 grandes blocos: Antigo Testamento e Novo Testamento. Antigo Testamento constituído de 39 livros. Se você quiser descobrir quantos livros há no Novo Testamento, pega 39. 3 vezes 9, 27. 27 é o número de livros que compõem a Nova Aliança. Toda a Escritura foi escrita em 3 idiomas: hebraico, aramaico e grego. Não o grego que se fala hoje na Grécia, mas o grego koiné, daquele período do 1º século. Segundo a Sociedade Bíblica Brasileira, os 66 livros da Bíblia totalizam 1.189 capítulos e aproximadamente 31.104 versículos. É uma baita carta de amor que Deus deixou a todos nós.
Lembrando também que a Escritura subdivide-se em blocos. Nós temos em Gênesis, no início da Bíblia, o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Escritura Sagrada na Antiga Aliança. Depois do Pentateuco nós temos 12 livros históricos. Depois nós temos 5 livros poéticos e sapienciais, que vai de Jó a Cantares. Depois 5 profetas maiores. E por fim, fechando o Antigo Testamento, 12 profetas menores. Já no Novo Testamento nós temos 4 evangelhos, um livro histórico, que é Atos dos Apóstolos. Temos 13 cartas do apóstolo Paulo. Depois 8 cartas pastorais ou gerais. E por fim um livro profético, que é Apocalipse, o livro da revelação. E o incrível é que essa Bíblia foi escrita por 40 autores diferentes, num período aproximado de 1600 anos. E naturalmente, meus irmãos, vamos ser sinceros, se fizéssemos um cálculo, a chance da Bíblia se contradizer é gigantesca. Porque pensa comigo, eu começo a escrever um determinado texto, e daqui 200 anos, uma pessoa que não teve contato comigo, começa a escrever um outro texto, sem contradizer o que eu estou falando, mas tudo de uma forma progressiva e complementar. Isso em 1600 anos. Então, naturalmente falando, a probabilidade de haver contradição na Bíblia é muito grande. Mas você lendo ela de capa a capa, não existe nenhuma contradição, e não resta dúvida que a Bíblia é a palavra de Deus. Portanto, nós estamos falando do livro mais publicado do mundo, mais publicado que Don Quixote, mais publicado que O Pequeno Príncipe, mais publicado que Senhor dos Anéis, que Harry Potter, mais publicado do que o Livro Vermelho de Mao Tse Tung. De acordo com o Guinness, há pouca dúvida de que a Bíblia Sagrada é o maior best-seller de todos os tempos. E de acordo com um levantamento feito pela Sociedade Bíblica Britânica, a quantidade de cópias produzidas de 1815 a 1975 gira em torno de 5 bilhões de volumes. Então, a Bíblia é o livro dos livros. É a biblioteca do Espírito Santo. É o livro mais lido, mais traduzido e mais distribuído em todo o mundo. E quando a gente para pensar na palavra de Deus, uma pergunta que surge é: quais são os atributos do texto sagrado? Quais são os atributos ou características da palavra de Deus? E eu começo dizendo que a palavra de Deus é inspirada. Lemos um texto aqui no início, texto de Paulo ao seu discípulo Timóteo, onde ele diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. E como eu falei agora há pouco do grego koiné, a palavrinha que usa-se no original é a palavra theopneustos, que traduzindo significa sopro de Deus. Então, a Bíblia não é fruto da imaginação humana, ela é a autoria divina, é o sopro de Deus. E por isso os reformadores gostavam de afirmar em latim que a Bíblia é vox Dei, é a voz de Deus. Também reconhecemos que, como atributo da Bíblia, podemos afirmar que ela é inerrante. Ou seja, a palavra de Deus não precisa ser atualizada, não precisa ser corrigida, não precisa ser ressignificada, porque ela é isenta de erros. E além do mais, como eu já disse, a Bíblia não se contradiz. Ela não possui contradição histórica, não possui contradição profética e nem tampouco contradição doutrinária. Reconhecemos também que a Escritura, ela é por si só infalível. Isso significa que tudo que Deus falou vai se cumprir. É só uma questão de tempo, porque a palavra de Deus não falha. Também reconhecemos que a palavra de Deus é suficiente. Ou seja, a Bíblia não precisa de complementos. Não há necessidade de novas revelações, porque tudo que Deus quer que saibamos, Ele já nos revelou no texto sagrado. Sabemos também que a palavra de Deus, ela é atemporal. Ela serviu de instrução para pessoas no passado, serve de instrução para nós nos dias atuais, e ainda servirá de instrução para as pessoas no futuro. Por isso dizemos que a Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. É o único livro que, quando lido, o autor sempre se faz presente, que é o próprio Deus. E acima de tudo, reconhecemos que a palavra de Deus é poderosa. Pedro, quando escreve a sua segunda carta, vai dizer que por meio dessa palavra o mundo foi criado, o mundo foi julgado, e por meio dela o mundo um dia será restaurado. Olhando para a Escritura também reconhecemos que ela é autoexplicativa. A Bíblia explica a própria Bíblia. Ela é a sua própria intérprete, ou seja, textos mais fáceis nos ajudam a entender textos mais difíceis. A Bíblia explica a própria Bíblia.
E eu também posso afirmar que a palavra de Deus, ela é espada para as nossas batalhas, ela é alimento para o nosso espírito, ela é mais preciosa do que o ouro mais depurado, e acima de tudo ela é eterna, porque Jesus disse que céus e terras passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Portanto, devemos nos apegar a esse livro, amar esse livro, e gastar tempo com ele. E para isso nós somos convocados a desfrutar daquilo que eu chamo de uma experiência bíblica completa. E essa experiência bíblica plena, completa, ela envolve pelo menos 5 passos. Primeiro, estudo bíblico. A Bíblia não é um livro apenas para ser lido. Você lê gibi, você lê receita. A Bíblia é um livro para ser estudado. Precisamos estudar a Sagrada Escritura, precisamos examinar a palavra de Deus, atentamente, cuidadosamente. Agora, o segundo ponto, além de estudar, nós também precisamos de leitura devocional, todos os dias. Pastor, qual que é a diferença entre estudar a Bíblia e fazer uma leitura devocional diária? Bom, a diferença é simples. Quando eu estudo a Bíblia, eu entendo ela com o intelecto. Quando eu faço uma leitura devocional, eu entendo ela com o coração. Quando eu estudo a Escritura, eu leio a palavra. Mas quando eu faço uma leitura devocional, a palavra que lê a minha vida, lê o meu coração, lê o meu caráter. Quando eu estudo a Bíblia, eu tenho informação verdadeira. Mas quando eu faço uma leitura devocional, eu experimento transformação verdadeira. Então, primeiro ponto, estudar a Bíblia. Segundo, leitura devocional. Terceiro, memorização. Memorização. Precisamos resgatar a prática de memorizar trechos da palavra de Deus. Para quê? Para praticarmos a meditação da palavra ao longo do nosso dia. E aqui eu alerto que a meditação bíblica não tem nada a ver com a meditação oriental, tá? Meditação oriental fala de esvaziar a mente. Meditação bíblica fala de enchermos a mente com a palavra de Deus. Então você memoriza trechos para que no decorrer do seu dia você memorize, medite naquela palavra, ou como diziam os antigos, rumine essa palavra. Isso é saudável. Quarto ponto, aplicação pessoal. É aplicar o texto na minha vida. Isso aqui nos fala de obediência prática. É fazer tudo aquilo que a Bíblia ordena e deixar de fazer tudo aquilo que a Bíblia proíbe. Então, se eu li a palavra, estudei a palavra, meditei na palavra, a pergunta que me resta é a seguinte: como eu devo viver essa verdade? Como é que eu vou aplicar a verdade do texto na minha vida, nos meus comportamentos? Como que eu vou aplicar isso no meu dia a dia, nos meus relacionamentos? Isso é aplicação pessoal. Por isso eu estou dizendo que a Bíblia não é um livro só para ser lido, mas para ser vivido, praticado. E o quinto e último ponto é o que eu chamo de compartilhamento. Se você estudou, leu com devoção, memorizou, aplicou na própria vida, então, meu irmão, você não pode guardar isso só para você. Você tem que repartir esse presente com outras pessoas. Você deve compartilhar essa mensagem. Portanto, essa é a experiência bíblica completa. Agora, o que me assusta, às vezes, é saber que existem crentes que mal leem a Bíblia. E aí eu penso, se eles não estão nem lendo, muito menos estão estudando, memorizando, aplicando na própria vida, repartindo com outras pessoas. Seja sincero na resposta, responda para você. Você acha que a leitura diária da Escritura Sagrada é importante para a fé cristã? É importante, de fato? Eu acho que é importante. Ou melhor, eu tenho certeza que é importante. E se é importante, por que algumas pessoas que se dizem crentes em Jesus não leem a Bíblia todos os dias? Será que é por conta da preguiça? Será que é por falta de hábito? Será que a pessoa ainda não entendeu o grau de importância que isso tem para a nossa saúde espiritual? Ou será que simplesmente é porque a pessoa não nasceu de novo? Às vezes ela não se converteu. E não tem como exigir algo desse tipo de alguém que não nasceu de novo, que não recebeu o selo do Espírito Santo. Então, assim, eu confesso que eu não sei a resposta.
O que eu sei é que crente que não lê a Bíblia é uma tragédia programada. A sua vida está em rota de colisão. É uma bomba relógio. Então tudo é uma questão de tempo e o estrago vai ser muito grande. O que a Bíblia, meus irmãos, é o nosso manual, é o mapa da salvação. E se eu ignoro ela, eu estou totalmente perdido. Eu tenho certeza que você se alimenta todos os dias. Se você aí tem porte de atleta, né, dependendo da sua dieta, você faz 5 refeições ao dia. E deveria ser da mesma forma com a palavra de Deus, porque ela é alimento para a nossa alma e para o nosso espírito. Assim como o nosso corpo necessita de nutrientes, nossa espiritualidade também precisa. Porque de nada adianta você estar fisicamente bem alimentado e ao mesmo tempo espiritualmente desnutrido, raquítico. Por fora parece que está tudo legal, mas o coração está em frangalhos. Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então a Bíblia aberta é Deus falando com a gente. Toda palavra que procede da boca de Deus. Portanto, a nossa leitura bíblica tem que ser diária, meus irmãos. Nem que seja um capítulo por dia, pelo menos. Porque hoje a gente tem acesso a tanta facilidade de aplicativo. É Bíblia de estudo, Bíblia do homem, Bíblia da mulher, Bíblia do cruzeirense, Bíblia do atleticano. Jesus, não vou rir, não vou zoar não. Jesus. Então, muitos cristãos, vamos concentrar aqui, que eu estou com vontade de rir. Muitos cristãos, no decorrer dos séculos, isso é sério, derramaram o próprio sangue. Muitos cristãos foram decapitados, queimados vivos, esmagados. Tudo isso para quê? Para que esse livro chegasse até nós. E o que é que nós temos feito com ele? Temos lido, temos vivido o que o texto nos pede. Uma vez eu compartilhei o testemunho de um missionário inglês chamado George Miller, e a biografia dele diz que ele leu a Bíblia toda 200 vezes, e 100 delas foi de joelhos. Pastor, mas eu não tenho tempo. Será que você está sem tempo mesmo? Dá uma olhadinha no gráfico lá do seu smartphone, quanto tempo você passa nas mídias sociais. Será que você está com falta de tempo? Ou será que você não tem prioridades claras? Porque se eu falo que eu não tenho tempo para a palavra de Deus, eu preciso rever o meu cristianismo. Será que George Miller tinha as mesmas 24 horas que a gente? Uma vez eu li uma biografia de um homem, um reverendo chamado Abram Park Yonsik, pastor de uma igreja em Seul, na Coreia do Sul. E a biografia dele diz que aos 87 anos de idade, ele afirma ter lido a Bíblia toda 1.800 vezes. Se a gente fizer um cálculo rápido, vamos supor que ele começou a ler a Bíblia a partir dos 10 anos. Então são 77 anos. 1.800 dividido por 77 deve dar em torno de 23, 24. Você imagina você ler em torno de 23 vezes a Bíblia no ano. Todos os anos, até o fim da sua vida. Aí eu volto a perguntar, será que o reverendo Abram Park tinha as mesmas 24 horas que a gente? Ou será que ele simplesmente dava prioridade para aquilo que ele julgava ser relevante na sua vida? Se nós dissermos que amamos esse livro, o nosso tempo dedicado à palavra de Deus tem que ser coerente ao nível de amor que nós afirmamos ter por ele. Porque quando nos alegramos em ler as páginas da Bíblia, o autor dela também se alegra em reescrever as páginas do nosso coração. Meus irmãos, a Bíblia, ela se propõe a responder as perguntas mais importantes da nossa vida. É ela que responde quem é Deus, quem nós somos, de onde viemos, qual é o propósito da nossa existência, o que é que deu errado com a gente, o que é que Deus fez por nós, o que será de nós e para onde nós iremos um dia. Então ela responde tudo isso. A Bíblia é como um espelho que tem a finalidade de nos revelar quem verdadeiramente somos. E ela nos revela que sem Deus somos pecadores e estamos completamente perdidos. Mas também nos revela que pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo, somos perdoados e redimidos, somos alcançados pela salvação graciosa de Deus. A Bíblia nos revela isso.
E nós entendemos que a palavra de Deus ela é poderosa para nos transformar. Existe uma instituição norte-americana chamada Center for Bible Engagement. E eles realizaram uma pesquisa sobre o efeito da leitura bíblica no cérebro humano. O estudo foi feito com 40 mil pessoas com a idade entre 8 e 80 anos. E foram constatados os seguintes dados. Quando nós lemos a Bíblia apenas uma vez na semana, de acordo com essa pesquisa, não houve muita diferença no gráfico. De acordo com essa pesquisa, não houve nenhum impacto nas áreas mais importantes da nossa vida. Quando a gente lê a Bíblia 2 vezes na semana, de acordo com o estudo que foi feito, o gráfico também permanece insignificante. Quando nós lemos a Bíblia 3 vezes na semana, aí houve uma variação no gráfico, como se fosse um batimento cardíaco. E aí o estudo revela que quando nós lemos a Escritura pelo menos 4 vezes na semana, e aí o gráfico cresceu de forma surpreendente. Não foi gradativo assim, 1 dia, 2 dias, 3 dias e foi crescendo pouco a pouco. Não. Quando chega ao número de 4 vezes, pelo menos, na semana de leitura bíblica, o gráfico dispara. E de acordo com essa pesquisa, ficou constatado que a pessoa que lê a Bíblia pelo menos 4 vezes na semana, ela tem os seguintes benefícios. Sentimento de solidão cai 30%. Sentimento de raiva cai 32%. Amargura nos relacionamentos, casamento, com os filhos, familiares, cai 40%. Problemas relacionados ao alcoolismo cai 57%. Sentimento de frieza e estagnação espiritual que muitos crentes enfrentam cai 60%. Contato com a pornografia cai 61%. A probabilidade de sexo fora do casamento cai 68%. E a chance de se envolver com jogos de azar cai 74%. Pessoa lendo a Escritura pelo menos 4 vezes na semana. E se olharmos para comportamentos positivos, temos os seguintes dados. O desejo de compartilhar a fé com outras pessoas aumenta 228%. A busca pelo discipulado aumenta 230%. E a propensão de memorizar as Escrituras aumenta 407%. Irmão, a palavra de Deus é poderosa. E eu te desafio a experimentar isso. Imagina se você lê todos os dias. A palavra de Deus é poderosa porque ela é quem produz fé no nosso coração. Paulo disse isso na carta aos Romanos, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Jesus deixou claro que essa verdade do texto que nos liberta, que nos purifica. Jesus disse aos seus seguidores: vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. É a palavra de Deus poderosa para revelar as nossas motivações, aquilo que está no nosso coração. É o que diz o autor da carta aos Hebreus, dizendo que ela é como uma espada que vai penetrando e vai discernindo aquilo que existe em nós. É essa palavra que nos ensina, nos repreende, nos corrige, educa e nos habilita para boas obras. É essa palavra que nos possibilita vencer o pecado. É isso que diz o Salmo de número 119. Guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então quando você guarda a palavra guarda você. Guarda os seus pensamentos, guarda as suas motivações. Ela é escudo para as nossas vidas. E o mais importante de tudo, a Bíblia é um livro sobre Jesus. Porque a mensagem da Bíblia anuncia aos homens pecadores que a salvação vem de Deus por meio de Jesus Cristo. Ela nos revela que em Cristo recebemos o perdão dos nossos pecados. Em Cristo recebemos a justificação. Em Cristo fomos adotados, santificados, seremos glorificados. Em Cristo, por meio da fé, recebemos gratuitamente a vida eterna. E com isso entendemos que Jesus, Ele é o centro da Bíblia. Ele é o verbo que se fez carne. Ele é o Logos de Deus. O Antigo Testamento disse que Cristo viria. O Novo Testamento disse que Cristo veio, que um dia Ele vai voltar. A Bíblia é cristocêntrica. Por isso Jesus disse aos religiosos da sua época: vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. O que Jesus está dizendo é: a palavra de Deus fala sobre mim, ela aponta para a minha pessoa e para a minha obra.
Então a Bíblia é um livro que nos fala sobre Jesus. Portanto, não faz sentido você abrir a sua boca e declarar que ama Jesus se você não passa tempo com um livro que conta tudo sobre Ele. Então, se você ama Jesus de verdade, se Ele é a pessoa mais importante em sua vida, se Ele é o seu Senhor, se Ele é o seu Salvador, se você ama aquele que deu a vida por você, se você deseja estar mais perto dele, conhecê-lo mais e mais, então gaste tempo com a palavra de Deus, porque a Bíblia é um livro sobre Jesus e Jesus é o Salvador. Então volte para a Escritura. Nessa noite volte para a palavra de Deus, volte a ler a sua Bíblia, porque quando a gente volta para a Escritura, a gente sempre volta para Deus, a gente sempre volta para Cristo. Porque muitos livros podem nos informar, mas somente a palavra de Deus tem poder para transformar as nossas vidas. E assim como de manhã, eu quero encerrar esse sermão te fazendo uma pergunta. E a pergunta é: você é um cristão bíblico? Será que nós somos cristãos bíblicos? Pergunto isso porque Paulo, na segunda carta aos Coríntios, ele vai dizer que eu e você somos cartas vivas. Em outras palavras, nós somos a Bíblia que o mundo lê. Talvez aquele seu colega de trabalho nunca tenha lido a Bíblia, mas certamente ele está lendo a sua vida. Talvez algum familiar seu nunca tenha lido a palavra de Deus, mas certamente ele está lendo os seus comportamentos. Talvez os seus filhos pequenos dentro de casa ainda não aprenderam a ler um texto, mas certamente eles já estão lendo o que você vive dentro de casa. Portanto, eu volto a perguntar: você é um cristão bíblico? John Stott, teólogo anglicano, dizia que ser cristão evangélico sem ser cristão bíblico é igual a nada. O evangelista Moody, no século XIX, disse que de 100 homens, um lerá a Bíblia e 99 lerão o cristão. Por isso, precisamos viver a Bíblia para que outras pessoas leiam a palavra de Deus através do nosso viver. Portanto, nessa noite, seja um cristão bíblico, seja um pai, uma mãe bíblica, seja um líder bíblico, um professor bíblico, seja um comerciante, um empresário, um vizinho bíblico, um motorista bíblico, pelo amor de Deus. Porque as pessoas estão lendo a sua vida. E eu quero te fazer um desafio. E o desafio é: volte a ler a palavra de Deus todos os dias. Se porventura, por algum motivo, você abandonou essa prática, volte a ler a palavra de Deus todos os dias. Pare de ser negligente. Se arrependa da sua preguiça. Não seja um cristão relaxado. Se arrependa da sua falta de zelo e devoção. Faça guerra contra a sua carne. Estude a palavra de Deus, memorize a palavra de Deus, medite na palavra de Deus, aplique a palavra de Deus na sua própria vida e pregue essa palavra com a sua boca e, acima de tudo, com a sua vida. Porque a sua vida é a Bíblia que as pessoas lá fora estão lendo. É o primeiro contato que elas vão ter com a palavra de Deus. Portanto, precisamos ser cristãos bíblicos. E para isso nós carecemos da ajuda do Espírito Santo de Deus. Que Ele nos fortaleça para isso, que Ele nos dê capacidade, que Ele traga despertamento, renovo, que Ele aqueça o nosso coração, que Ele nos faça transbordar de amor pelo texto sagrado, porque a Bíblia é um livro sobre Jesus. Então quanto mais perto da palavra dele, mais o caráter de Jesus vai ser moldado em nosso viver. Precisamos gastar tempo com um livro que conta tudo sobre Ele, sobre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você puder, fique de pé no seu lugar nesse momento e feche seus olhos. Pai, assim como de manhã nós te pedimos perdão, Senhor. Perdoa a nossa negligência. Perdoa, Senhor, por termos
por muitas vezes abandonado a sua palavra. Perdão, Senhor, por todas as vezes que, ao acordarmos, a primeira coisa que acessamos é a mídia social e não a sua palavra. Tem misericórdia de nós, Pai. Perdoa por todas as vezes que julgamos que as nossas agendas lotadas e o nosso muito a fazer é mais importante do que um tempo a sós contigo, meditando na sua palavra. Deus, como igreja, nós te pedimos perdão e nós te pedimos que o teu Espírito Santo venha nos renovar nessa noite. Renova em nós o amor pela sua palavra, Pai. Renova em nós o amor pela verdade do texto sagrado, Pai. Que a nossa alma nessa noite seja tomada de temor, de um santo temor, Pai. E que possamos com alegria encontrar prazer na sua palavra, como disse o salmista, que nela meditava de dia e de noite, Pai. Nos ensina, Senhor. Nos dê forças, Pai, porque nós sabemos que na nossa limitação ou na nossa empolgação humana, às vezes ao ouvirmos uma palavra como essa, a gente retorna à leitura bíblica e talvez dura uma semana, 2 semanas, mas de repente surge uma contingência, um problema, uma situação, e a gente se vê novamente distante da sua palavra. Deus, tenha compaixão de nós, Pai. Tenha compaixão das nossas vidas, e que o teu Espírito nos fortaleça, para que possamos perseverar naquilo que importa, porque a tua palavra é alimento para o nosso espírito. Ela tem poder para nos transformar, para mudar o rumo da nossa existência, Pai. Portanto, nos ajuda, Senhor, nessa noite. Nós te suplicamos que essa noite seja um marco espiritual para muitos de nós, Pai. Que o Senhor nos leve de volta ao primeiro amor. E te pedimos que o Senhor continue se revelando a nós, no nosso lar, à medida em que nos aproximamos da sua palavra, Pai. É o que te pedimos nessa noite, para a tua glória, em nome de Jesus Cristo.